Meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. Como que está o coração, hein? Semana começando, o mês começou agora há pouco. Vambora! Creio que muitos têm vencido muitas coisas que eles mesmos não acreditariam que eles venceriam. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê, minha irmã? Porque Deus é contigo. E Deus é contigo, você vai vencer toda a batalha que se colocar diante de você. Vambora para frente? Vambora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Rei, em nome do Senhor dos Exércitos. A nossa vitória é dedicada a Ele. Vambora. O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo. Quero ler com vocês o capítulo 9 de Lucas, o evangelista e médico Lucas. Capítulo 9, quero ler a partir do verso 32. Diz assim, ó: Pedro e os outros lutavam contra o sono, mas acabaram despertando e viram a glória de Jesus e dois homens que estavam com ele. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, é maravilhoso demais estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Então uma voz que vinha da nuvem disse: Este é o meu filho, o meu escolhido, ouçam-no. Glória a Deus por essa palavra, irmãos. Eu amo essa passagem, é o Monte da Transfiguração, narrado pelo evangelista Lucas, que particularmente eu gosto muito, que por ser médico consegue enxergar algumas coisas que os outros não enxergam. Claramente nós vemos que cada um tem uma visão diferente, mas Lucas é médico, ele enxerga algumas minúcias, alguns detalhes, e eu gosto disso, para falar a verdade. E esse aqui foi o maior culto que aconteceu. Nesse momento foi o momento justamente logo depois que apareceu Moisés e Elias na frente de Pedro, João e Tiago, que ficaram ali totalmente em êxtase, vamos dizer, sem saber o que fazer, como a palavra diz. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a essa parte do texto, porque muitas vezes acontece isso conosco. Vamos lá? Começa falando assim no versículo 32. Pedro e os outros lutavam contra o sono. O sono, ele tem uma tipologia, assim, ele tem um simbolismo bastante peculiar. O sono da indolência. O que é o sono da indolência? Quando entramos em sono, ficamos praticamente indolentes, não sentimos dor. O sono tem a tipologia do pecado. A palavra fala: Pedro e os outros lutavam contra o sono. E todos nós estamos lutando contra alguma coisa, não é verdade, irmão? Todos nós estamos passando por um processo. Todos nós estamos lutando contra as nossas fraquezas. O Senhor nos colocou no deserto justamente para um aperfeiçoamento pessoal. Nós sairemos daqui, irmãos, uma versão melhorada de nós mesmos. Acredite quando eu falo, você se surpreenderá quando você olhar no espelho, olhar para dentro do seu coração e perceber que alguns sentimentos que te dominavam antes já não dominam mais e alguns nem existem mais. Isso tudo é verdadeiro, isso tudo é real. E Pedro estava ali e os outros, né, João e Tiago, lutando contra o sono. A mentalidade é essa, irmão, de luta contra o que tenta nos paralisar. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa ouvir isso. A mentalidade que um discípulo deve ter é essa, de lutar contra aquilo que nos paralisa. O sono fala de algo temporário, de algo que também é um estado de inconsciência. Um estado de inconsciência, ou seja, algo que nos vai paralisar em um momento que eles estavam e que eles precisariam ficar acordados. Não é a primeira vez que eles passam por isso. No Jardim do Getsemane, na verdade aqui é a primeira, o Jardim de Getsemane, eles passaram de novo, é uma luta espiritual. Eu não sei se vocês já sentiram isso, irmãos, em tempo de intensa batalha. Eu já, de sentir um cansaço extremo, de sentir um cansaço que você vê que não é o do seu trabalho. Eu, por exemplo, eu me conheço. Eu não bebo, eu não fumo, eu tenho um cotidiano bastante disciplinado, eu sou bastante disciplinado nos meus afazeres, sou bastante determinado. Então, quando
alguma coisa sai, até vem um cansaço extra, mas quando o cansaço é espiritual, parece que você fica pesado, irmão, carregado, e o diabo ele tem esse poder. Eles, lá no jardim do Getsemane, o Senhor Jesus fala para eles, não podem vigiar e orar nem por uma hora sem que durmam. Eles estavam ali a ponto da maior batalha espiritual que estava sendo realizada, a morte de Jesus na cruz. Então nós devemos sim, irmão, ter essa mentalidade de luta. Olha o que acontece em Marcos 2, a palavra fala sobre 4 amigos que carregam um paralítico por cima do telhado e levam até Jesus. Quando Jesus vê a fé daqueles amigos, e que bom que é ter amigos assim que nos levam até Jesus, quando Jesus viu eles, olha o que Jesus fala no capítulo 2 de Marcos, versículo 5, fala assim, quando Jesus viu a fé intensa deles, disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que muitas vezes, até mesmo o cansaço que nós estamos sentindo, aqueles homens esforçaram para subir com imagina, carregando uma maca, precisou de 4 intercessores para levar até Jesus e descer ela. Então, essa luta ela cansa, essa luta ela traz um cansaço. Logicamente, nós devemos orar por nós mesmos, sempre renovamos a nossa força. Isso foi uma maturidade que eu adquiri no meu deserto, irmãos, pelas minhas intercessões. Porque tem pessoas que não querem ir, tem pessoas que estão paralisadas. Agora, paralisada por quê? Pelos seus pecados. Filho, os seus pecados estão perdoados. A palavra fala que quando o Senhor Jesus de fato fala para ele, levante-se, pega a sua maca e ande, ele pega a maca e sai andando, ele cura. A paralisia daquele homem vinha por causa dos pecados dele. Tem muitas pessoas paralisadas no sono da indolência, paralisadas pelos seus pecados, mas saiba que quando nós chegamos perto de Deus, a glória é inevitável. E o que acontece? Fala assim, mas acabaram despertando, Pedro e João, e viram a glória de Jesus e dos homens que estavam com ele, irmão. Irmão, quando chega o despertar, quando a nossa mente desperta, quando há o toque do Espírito Santo, é algo lá dentro, irmão. Muitos dos discípulos, quando o Senhor Jesus chamou eles, o Senhor Jesus só parou de frente deles e falou, venha e siga-me. É isso que o Senhor está falando hoje, siga-me. Agora, uma simples frase, mas por que um efeito? Um efeito, vamos dizer, tão grandioso de mudar uma vida inteira, como por exemplo Levi mudar o seu nome para Mateus e largar a coletoria de impostos e sair andando atrás de um andarilho. O que explica isso? É algo interno, irmãos, é algo que nós não podemos explicar, é um despertar. Quando chega o despertar para nós, nós vemos a glória de Deus. Viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com eles. Quem estava lá? Moisés e Elias, que representavam exatamente toda a história que culminava em Jesus. Moisés, a representatividade dele é justamente a lei. As tábuas da lei foram dadas para ele em cima do monte. Os homens que viram ele não conseguiam olhar para o rosto dele resplandecente. Elias, um homem que representa os profetas, responsável pelo seu chamado, por restabelecer o altar do Senhor em Israel, quando Israel estava praticando apostasia no governo de Acabe, que era esposa de Jezabel. Então todos eles têm um simbolismo muito grande de que a história toda culminava no Senhor Jesus, que Deus estava ali, sabe, por trás, sempre nos bastidores, sempre de maneira escondida, como ele gosta de trabalhar no oculto. O nosso Deus trabalha no oculto, não diferente de Satanás. Satanás trabalha no oculto, mas ele quer manter as coisas no oculto. Não, o Senhor trabalha no oculto para trazer à luz, irmãos. É bem diferente o que eu estou falando aqui, mas ele trabalha sem que nós percebamos. É isso que eu quero dizer, trabalhando na história, trabalhando em todos os aspectos para culminar no Filho dele nesse momento. Agora, quando nós despertamos justamente daquilo, ou seja, o arrependimento, aquilo, nós começamos a seguir Jesus, nós vemos a glória dele. Em João 11:40, a palavra diz, se creres, verás a glória de Deus. E eu quero profetizar para a sua vida, meu irmão.
Se creres, minha irmã, se creres, verás a glória de Deus. Verás a glória de Deus na sua vida. E Jesus, meu irmão, é responsável por isso. Jesus vai trazer um sorriso novo ao seu rosto. Jesus vai colocar novamente o sorriso nos seus lábios. Jesus vai fazer você gritar de alegria. Jesus vai te mostrar a glória dele. Somente siga-o. Siga-o. Olha, a palavra continua falando. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Moisés e Elias, justamente porque fazia parte ali da encenação daquilo que Deus queria mostrar para aquelas testemunhas que foram escolhidas para aquele momento, Pedro, João e Tiago. Quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou. Pedro, sem saber. Eu quero me pegar aqui, irmão. Ficamos maravilhados com o efêmero, irmão. Ficamos, muitas vezes agiremos no impulso, como Pedro. Olha, Pedro, sem saber o que fazer, falou, sem saber o que fazer. E quando nós falamos sem saber o que falar, irmão, normalmente falamos besteira, que foi o caso de Pedro. Falou besteira. Pedro tinha a língua conectada no cérebro e o cérebro na boca. Nós vemos isso ali em Mateus 14, quando ele vê o Senhor Jesus vindo por sobre as águas, logo depois de um momento em que eles acharam que o Senhor Jesus era o fantasma, e o Senhor Jesus falou assim: sou eu, representando que é uma característica desde a época de Moisés, que ele se apresenta como eu sou, se remetendo àquilo ali, que ele é. O nome dele que é uma sopinha de letras, Êxodo 3,14, Yad Avé, que significa eu sou o que eu sou, e na etimologia da palavra, ou seja, eu serei o que você precisa que eu seja, na hora que você precisa que eu seja. Como, por exemplo, naquele momento que a palavra solidificou a água e ele conseguiu andar sobre as águas. Mas ele foi no impulso. Se és tu mesmo, manda eu ir sobre as águas. E nós vemos essa característica de Pedro. Pedro, ele tem a mente conectada no cérebro, mas nós precisamos, irmão, moldar isso. Muitas vezes agiremos no impulso. Olha o que a palavra de Deus diz sobre agir no impulso. E eu quero ler o livro da sabedoria. Sim, Provérbios, capítulo 19, no versículo 2, a palavra de Deus, do Senhor Deus, diz assim: é perigoso, é muito perigoso agir sem pensar. Quem se apressa erra no caminho. Eu quero repetir esse versículo. É perigoso agir sem pensar. Quem se apressa erra no caminho. E olha o que ele fala: mestre, é maravilhoso demais estarmos aqui. Até parece bom, não é verdade? Até parece um louvor dos lábios de Deus. Vamos fazer 3 tendas. E aqui eu quero pegar essa palavra. Vamos fazer 3 tendas. Uma será a sua, uma de Moisés e outra de Elias. Porque, irmão, quando ficamos maravilhados com algo que é efêmero, e Moisés e Elias representam justamente o que era passageiro, o que era efêmero. Você está falando para mim, Alisson, que as leis e as profecias, elas se extinguiram de maneira nenhuma. Até porque Jesus, ele nos desperta a profetizar. Agora seria necessário apenas olharmos, mas eu vou chegar, olharmos para Jesus, mas eu vou chegar lá. Agora, o Moisés e Elias, eles não foram escolhidos por Deus à toa. Por quê? Porque eles representavam justamente a idolatria do coração do povo de Israel. Muitos chamam Moisés de pai. Muitos adoram, confundiram Jesus com Elias. E eles, como Tiago fala sobre Elias, fala homem comum sujeito às mesmas paixões que nós. Nós não somos chamados a adorar homens. Nós não somos chamados a nos curvar a homens. E Pedro queria construir 3 tendas. E as tendas remetem justamente à primeira igreja, ao tabernáculo de Deus, que era montada e desmontada durante a passagem dos israelitas pelo deserto, logo depois da libertação do Egito. Deus deu a ordem, deu as medidas para Moisés, eles montaram e adoravam ao Senhor. Tinha a tenda da revelação que Deus vinha falar com eles, mas ela era uma tenda móvel, assim como nós, assim como esse corpo. Esse corpo é chamado de tabernáculo. Quando a palavra, na etimologia da palavra, quando João fala em João 1,14 que o verbo se fez carne, ou seja, ele tabernaculou entre nós. Deus se fez carne, ele tabernaculou.
O que quer dizer isso, Alisson? Tenda sempre remete, sempre aponta para aquilo que é temporário, para aquilo que é efêmero. E quando nós ficamos maravilhados demais com o efêmero, irmãos, queremos eternizar. Queria que Moisés, e era bom, eu também creio, eu não julgo, irmão, eu creio que eu queria também viver aquela experiência maravilhosa, é maravilhoso demais, e nós queremos eternizar. Quantos momentos queremos eternizar, mas nada será como se foi. E o que é que queremos eternizar? Pequenos momentos de felicidade, como um beijo apaixonado na pessoa amada, como um café da manhã, com a nossa mamãezinha, a qual nós podemos dar bom dia, um bom dia para o vovô e para a vovó, um beijo no filho, eu te amo. Eu tenho certeza que ele se importa e pensa mais em ficar com você do que propriamente com o PlayStation ou com o Xbox. Sim, ele gosta, ele ama, porque apesar de ser efêmero e passageiro, esses momentos nós sempre teremos, mas não devemos nos apegar ao que se foi, e sim produzir novos momentos, não eternizar aquilo que é efêmero. Olha o que Davi fala, eu amo o Salmo 139, e Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, que tinha uma visão particularmente diferenciada do Senhor. Quero ler com vocês, Salmo 39, do versículo 8 ao 10, olha o que o Senhor fala assim, ó: se eu subir alto em direção aos céus, lá o Senhor está. Se eu quiser descansar no reino dos mortos, lá também o encontrarei. Se eu voar para as partes mais distantes do oceano, com os primeiros raios da manhã, mesmo ali a sua mão direita dirigirá os meus passos, e o seu poder me dará forças para ficar de pé. O que Davi está falando? Que mesmo que eu esteja em um lugar de altitude, aqui podemos colocar como um estado, como por exemplo de vitória, ou um momento de derrota, como por exemplo no reino dos mortos, como nós nos sentimos terra seca, como por exemplo caindo no pecado, ali o Senhor vai estar. Não importa se nós voarmos ou se nós... O que importa é que o Senhor esteja conosco, independente do momento em que nós estejamos vivendo, porque é com a presença, é a presença que torna, é a presença de Deus que torna tudo bom. E Deus, o que se apresenta a seguir é justamente para corrigir essa visão. Ele fala, enquanto ele ainda falava, ou seja, enquanto Pedro ainda falava, nem deixou de terminar de falar as besteiras, enquanto ele ainda falava, uma nuvem surgiu e os envolveu, enchendo-os de medo. Uma nuvem, irmão, a nuvem ela tem um simbolismo, foi a nuvem que guiou, ela tem a tipologia do Espírito Santo, né? E ela que guiou os israelitas, ela ficava na frente, guiando eles, mostrando o caminho, e depois quando eles avistaram a terra prometida, ela foi para trás como se fosse um parapeito ali, algo que protegia, ou seja, que eles deveriam esquecer das coisas que para trás ficam, e também mostrando que eles teriam toda a proteção no guarda-costas, e a nuvem e os anjos. E a nuvem foi quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, foi ela que levou ele no céu, e ele voltará por cima das suas nuvens, em glória. A nuvem, ela tem um simbolismo daquilo que indica movimento para nós, movimento. Então, veremos a glória de Deus, irmão. Será impossível, diante desse movimento, diante de tudo que Ele tem nos ensinado, diante de tudo aquilo que Ele nos movimenta a fazer, nós não o temermos. É automático, o temor do Senhor invade o nosso coração, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a sabedoria nos move justamente em momentos em que nós devemos, é a sabedoria que traça limite para o nosso coração. Um homem e uma mulher de Deus que teme, por exemplo, ele não trai o seu cônjuge, porque ele não tem medo nem do seu marido descobrir, ele sabe que Deus está olhando, ele sabe que Deus, como uma nuvem, sabe que está em todo lugar, e ele jamais trairia o seu Deus. E é nesse momento, irmão, é no momento do temor que nós vemos a glória dele, é no momento que tememos. Romanos 8,18 fala que as aflições do tempo presente não hão de se comparar, ou seja, a dor que nós estamos vivendo agora não hão de se comparar com a glória que nós vai ser manifesta. Irmãos, Jesus já estava glorificado, já tinha ali Elias, já tinha Moisés, já tinha todos, irmão. E aí aparece quem, irmão? O Pai
Meu Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo que viu e não se viu, o que se vê e o que não se vê, o Criador de todas as coisas, o Pai, a nossa origem, de onde nós viemos, o Eterno, o Todo-Poderoso Deus, apareceu lá como uma nuvem. Sabe, quando Ele aparece, o nosso coração acelera, temor, a gente sabe a hora que a gente sente a presença dEle. E aí, a voz. Então uma voz vinda da nuvem disse: este é o meu filho, o meu escolhido, ouçam-no. É no temor, irmão, é no temor que nós somos aperfeiçoados em amor. Por quê? Há um mistério na Trindade, irmão, há um mistério. Jesus Cristo é a execução da palavra, Ele é a palavra viva. Ele é a encarnação do amor. O amor não tem forma de coração, o amor tem forma de cruz. Quem se nega em renúncia, em amor aos outros, sabe que o amor tem forma de cruz. E no temor nós somos aperfeiçoados em amor, porque Jesus Cristo veio justamente para que nós tivéssemos acesso, mesmo fazendo esse monte de besteira que Pedro fez aqui, irmãos, estava ali em aprendizado, estava no processo, Deus não levou em consideração nada, só apareceu lá. E o amor dele nos constrange. Disse: esse é o meu filho, todo aquele que nele crê tem o direito de ser chamado como filho. Meu escolhido justamente para quê? Para que nós tivéssemos perdão dos pecados, tudo aquilo que nos paralisa. Romanos 8:1 diz que se nós estamos em Cristo, não há mais condenação. Então não teria motivo para mais estar paralisados. Os nossos pecados estão perdoados. Ele é poderoso para nos purificar. E isso fala justamente de um serviço, porque além dos pecados que a cruz dele nos deu acesso, ele nos deu acesso ao Pai. Nós temos o direito de ser ouvidos, e mais do que isso, ouvir ele. Pedro ouviu, eles ouviram a voz do Todo-Poderoso. E ainda tem mais, que a promessa, o Espírito Santo, que é Cristo em nós, a esperança da glória. É o próprio Deus vivo que decide habitar em nós por meio do seu Espírito. E a palavra fala: ouçam-no. Justamente por quê? Porque nós não precisaremos mais nos apegar a homens, e simplesmente a obedecer ao propósito que Ele tem estabelecido por nós diante do céu. Sabe por que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 18, fala que no amor perfeito, Ele é o amor, Ele é amor, Ele é a essência do amor. Por que você continua lutando? Como é que conseguimos amar tanto que quem nos rejeita, quem nos odiou tanto? Como é que conseguimos, sabe, nos levantar após cada tombo? Como conseguimos caminhar em meio à escuridão desse mundo? Como conseguimos levantar, às vezes mesmo sem esperança, levar esperanças para os desesperados? Como continuamos a apontar o caminho para o Filho, até que todos conheçam Ele. 1 João 4,18, no amor perfeito, quando o amor perfeito vem, ele lança fora todo medo. Quando o amor perfeito vem, ele lança fora todo medo, porque nós já deixamos de temer o castigo, porque quem teme o castigo não foi aperfeiçoado no amor. E essa é a mensagem: Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, quando ainda éramos pecadores. É no temor do Senhor, irmão. É em reverência, em adoração, obediência, que nós chegaremos na terra da promessa. Não só a daqui desse tempo que é efêmero, mas também na nossa Jerusalém celestial. Então mantenha a postura de ficar perto do Mestre. Deus está ali ensinando. E depois que estivermos prontos, vamos gozar de muita alegria, uma alegria que vem de um céu aberto, que promove para aqueles que creem
experiências sobrenaturais como essa. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês, meus irmãos, que todos possam ficar com a paz do Mestre Jesus. E uma mensagem: ouçam-no. Que Deus abençoe. Até uma próxima. Tchau, tchau.